Vamos ter uma conversa. Vamos ter uma conversa sobre redes sociais, motores de pesquisa e o efeito que isso tem nas pessoas. Desde há algum tempo para cá, eu tenho seguido com mais atenção que o normal artigos sobre a forma como as pessoas são mais ou menos felizes por viverem intensamente as suas redes sociais. Tenho visto muitos artigos sobre hoaxes, mitos, coisas que são propagadas através das redes sociais, coisas em que as pessoas acreditam, mas que são notícias falsas. E tenho seguido com mais atenção ainda um aspecto das redes sociais que é menos falado do que devia, que é o facto de tanto as redes sociais, nomeadamente o Facebook, como o Google, como os motores de pesquisa, tenderem a mostrar às pessoas aquilo que elas querem ver. Ou por outras palavras, no Facebook, por exemplo, eu tenho uma série de amigos meus e gosto particularmente de escrever pequenas crónicas sobre jogos de futebol, coisas a que assisto, e dar a minha opinião. E uma das coisas que eu reparei foi que ao longo do tempo fui cortando do Facebook, nomeadamente mantendo a minha ligação de amizade, portanto sem as pessoas perceberem, fui dizendo que não quero ver posts desta pessoa porque basicamente é uma pessoa que ou usa palas e não consegue ver uma opinião diferente, ou por simplesmente quando ganha um jogo de futebol gosta de esfregar isso na cara das outras pessoas. Eu não acho piada a esse tipo de atitude e portanto tenho pouca paciência para ver esse tipo de pessoas, e as pessoas são como são. É preferível para as nossas vidas cortar essas pessoas ou silenciá-las durante algum tempo a ter que basicamente gramar com pessoas que são mal formadas, que confundem as vitórias dos outros com vitórias suas, o adepto do clube que se identifica com os jogadores do clube e que acha que quando eles ganham, ele, adepto, ganhou alguma coisa. Aquele mito do 12º jogador, ele teve imensa influência naquela vitória. A bola raspou-lhe na cabeça antes de entrar na baliza, de certeza. Esse tipo de pessoas normalmente não irrita-me, mas não traz nada de bom à minha vida e, portanto, eu prefiro não gramar com os comentários delas. E quando faço um comentário sobre futebol, procuro fazê-lo da forma mais equilibrada possível. Procuro ser racional, procuro dar os parabéns a quem venceu o jogo, procuro dar mérito a quem venceu, raramente procuro desculpas para quem perdeu. Uma coisa gira do futebol é o facto de haver os 3 resultados possíveis. As equipas podem empatar, ganhar, perder, etc. Mas, voltando ao Facebook, eu ao longo do tempo, sempre que as pessoas tinham atitudes parvas, eu basicamente ia cortando essas pessoas. E a mesma coisa com artigos ou mal escritos ou com opiniões que eu achava absolutamente disparatadas, ia silenciando essas fontes de informação. E ao longo do último ano, uma das coisas que eu reparei foi que o meu Facebook estava limpinho de gente parva, estava limpinho de fake news. Por outro lado, todas as pessoas que estavam a aparecer-me no Facebook tinham opiniões minimamente parecidas ou coincidentes com a minha. E isso causa um problema, é porque com o Google passa-se a mesma coisa, ou seja, o Google vai analisando as nossas pesquisas e vai-nos tentando dar os resultados que queremos ver. Quando nós procuramos, por exemplo, por opiniões sobre um determinado assunto, o Google tende a mostrar-nos as opiniões que são coincidentes com as nossas. E isso é agradável, mas causa um problema tremendo, que é nós termos uma visão extraordinariamente parcial da realidade. O que causa vários problemas, porque o discutir e ver opiniões contrárias é saudável. Nomeadamente, quando estamos a formar uma opinião sobre um determinado assunto, ouvir os dois lados, as duas opiniões divergentes sobre o mesmo assunto, tipicamente é útil para formarmos uma opinião mais avalizada, mais inteligente sobre aquilo que estamos a ver. E o problema é que tanto o Google como o Facebook estão no caminho disso acontecer. E estão no caminho disso acontecer porque querem dar, entre aspas, o prazer de curto prazo às pessoas de verem mais opiniões como as suas e querem esconder das pessoas aquilo que para elas aparentemente é mais desagradável, que é ver opiniões diferentes. E o facto é que isso coincide com as minhas próprias ações ao censurar, ou ao cortar, ou ao silenciar pessoas que têm opiniões que eu acho disparatadas. Mas achar uma opinião disparatada não é achar diferente. Eu gosto de ver opiniões diferentes. Eu tenho uma série de amigos meus, por exemplo, que são do Benfica, eu sou do Sporting, e acho imensa piada a ver o ponto de vista deles sobre o que aconteceu num jogo.
O que eu não acho piada é quando as pessoas claramente não viram o jogo, ou seja, quando a opinião deles não é fundamentada em rigorosamente nada, a não ser a loucura do temos que vencer o jogo a qualquer custo, os erros não interessam nada quando são a nosso favor e são tudo quando são contra nós. Serem incapazes de avaliar que uma equipa jogou melhor que a outra, ou seja, no entender deles o Benfica jogou sempre melhor do que o Sporting e vice-versa, e eu para isso confesso que não tenho pachorra. Mas o facto é que quando eu hoje uso o meu Facebook só vejo pessoas com opiniões extremamente equilibradas, raramente divergentes das minhas, e a culpa é parcialmente minha e parcialmente dos algoritmos do próprio Facebook. E se isto fosse uma conversa sobre futebol, não tinha importância nenhuma, porque futebol não tem importância nenhuma. Mas o problema é que isto acontece a um nível completamente diferente, por exemplo, nos conflitos entre a esquerda e a direita, os democratas e os republicanos, nos Estados Unidos. E eu estou absolutamente convencido que grande parte dos fenómenos a que estamos a assistir hoje são causados precisamente por estes filtros, ou seja, as pessoas que têm profundas convicções de esquerda ou profundas convicções de direita, são mais conservadoras ou são mais liberais, tendem a descobrir uma internet à sua imagem. O que faz com que estes dois grupos se dividam cada vez mais, tal como os sportinguistas e os benfiquistas, para todos os efeitos. E no caso da política, por exemplo, isto tem importância. Ao contrário do futebol, no caso da política, isto faz com que Trump ganhem eleições. Juntando a isto a capacidade que as pessoas têm por umas centenas de milhares de euros mudarem o rumo de eleições publicando notícias absolutamente falsas, e para muita gente o Facebook veio substituir a leitura de jornais, ou seja, as pessoas recebem as notícias dos amigos e as notícias têm a credibilidade de quem faz o sharing delas, o que é altamente preocupante, porque mesmo pessoas profundamente inteligentes fazem sharing de coisas muito estúpidas. E quando a credibilidade deixou de vir da notícia ter sido publicada pelo público ou pela Luz, ou seja lá o que for, e havia muito para dizer sobre a credibilidade das várias instituições noticiosas, mas quando a notícia passou a vir de sites de rumores que ganham literalmente a vida inventando notícias e criando especulação. Porquê? Porque por cada notícia especulativa que criam há uma série de links para os seus sites, ganham dinheiro com publicidade, etc, etc. Quando boa parte das notícias que eu vejo no Facebook estão quase em paridade os órgãos de comunicação social tradicionais e os sites de rumores, isto vai criar para muita gente uma versão absolutamente distorcida do que é a realidade. Vai, no fundo, dar mais força às convicções que as pessoas já têm, vão achar que o mundo inteiro está numa revolução extraordinária, em perfeita sintonia com elas próprias, e tira às pessoas o benefício do contraditório. E francamente essa parte preocupa-me. Preocupa-me que o Facebook faça alianças estratégicas, por exemplo, com o governo da Indonésia, que dá ao Facebook uma série de privilégios, para o Facebook se confundir tanto quanto possível com tudo o que interessa na internet. Isto porque os dirigentes, entre aspas, democraticamente eleitos na Indonésia, gostam muito deste tipo de algoritmos, como o Trump gosta muito deste tipo de algoritmos. O Trump, que é um aldrabão em série, que é incapaz de fazer uma única declaração sem meter uma mentira no meio, sem meter um facto inventado no meio, gostam muito da ideia de as pessoas, quando são fãs do Trump e quando fizeram likes às notícias do Trump, verem cada vez menos as notícias do contraditório e verem cada vez mais a Fox News, porque, como gostam do Trump, o algoritmo determina que as notícias da Fox News são para essas pessoas mais interessantes. E nós estamos basicamente a meter palas na humanidade. E eu não tenho a certeza que as pessoas já tenham percebido o impacto que estas organizações, nomeadamente o Google e o Facebook, têm para determinar a forma como o nosso futuro vai ser moldado. Porque a realidade é que eu estou absolutamente convencido que o Facebook, em particular, está a separar pessoas, muito mais do que a uni-las.
As pessoas dizem coisas absolutamente idiotas nas redes sociais, normalmente são menos comedidas do que quando estão fisicamente próximas dos seus amigos, e nós de repente descobrimos que pessoas que nós achávamos que eram adoráveis e equilibradas são absolutamente detestáveis, completamente desequilibradas, e não têm um pingo de bom senso. Mas não é bom para a imagem de alguém quando nós vimos essa pessoa no Facebook com opiniões e posturas absolutamente inadequadas. Não estão ao alcance da nossa mão, não veem o olhar que faríamos se estivéssemos em frente a essa pessoa a dizer um disparate desses. E acima de tudo, essa pessoa sente que tem um megafone para falar com o mundo e que o mundo tende a responder-lhe com elogios. Ou seja, no Facebook existe também um outro fenómeno, que é as pessoas não quererem criticar publicamente os amigos e tentarem ignorar as coisas idiotas e tentarem reforçar os aspectos positivos daquilo que a pessoa declarou. Mas a verdade é que isto é uma falsa realidade, e preocupa-me que as pessoas usem as tais palas, vejam o mundo em conformidade com as suas próprias convicções e não tenham forma de ver essas convicções colocadas em xeque. Porque quando dois amigos têm opiniões antagónicas e se sentam à mesa, estão ali a bater bolas. E quando estão a bater bolas, estão a crescer e estão a aprender um com o outro. Mesmo que não admitam naquele momento que a opinião contraditória é válida, vão para casa e vão pensar no assunto mais tarde. E quando se encontrarem novamente, sabem que assuntos evitar, sabem que opiniões parvas é que tinham da última vez que se encontraram, etc. E eu penso que o Facebook está a eliminar esse efeito do contraditório todos os dias. Eu tenho uma série de amigos meus com quem deixei de ter a mínima vontade de conviver, mas nem muito nem pouco, nenhuma, precisamente porque a forma como eles no Facebook abordam determinados assuntos faz-me perder o respeito. Faz-me perder totalmente o respeito por aquelas pessoas e faz-me carregar no tal botão de silenciar esta pessoa, não estou minimamente interessado no que ela tem para dizer. Isto é um erro meu, assumidíssimo, mas que me permite afastar-me de pessoas que não prestam, ou que no meu entender não prestam. É uma defesa minha para não ter que ver níveis de estupidez excessivamente elevados que possam afetar a minha sanidade mental. E tenho a certeza que há uma série de pessoas que fazem exatamente a mesma coisa comigo, ou seja, não querem ver os disparates que eu tenho para escrever ou para dizer, e basicamente silenciam-me e não querem ouvir falar mais de mim. Mas este fosso é preocupante e está a aumentar. E está a ser reforçado pelas pessoas cada vez mais não terem o contraditório. E se havia coisa útil nos fóruns sociais, por exemplo, no tempo das BBS e no tempo pré-redes sociais, era precisamente o benefício do contraditório. Era as pessoas exporem as suas opiniões, defenderem as suas opiniões com unhas e dentes, discutirem ad nauseam se era o Sporting ou o Benfica que era melhor, ou se era o VI ou o Emacs que era o melhor, ou se era o Android ou se era o iPhone. E isso está a acabar. Eu não sei se já repararam, mas cada vez menos aquele nosso amigo irritante que diz que A é melhor que B e nós achamos que B é melhor que A, cada vez menos ele aparece no nosso mural do Facebook. Mesmo que não tenha sido cortado, o Facebook trata de descobrir pessoas que têm opiniões diferentes e de as separar. Porque é mais agradável para as pessoas chegarem ao Facebook e verem as suas opiniões validadas e reforçadas. Não tenho a certeza, ou melhor, tenho muitas dúvidas sobre isto ser uma abordagem saudável. As pessoas vivem literalmente viciadas nas redes sociais e vivem viciadas na internet, vão buscar para a sua autoestima literalmente as contas de likes e de shares que têm. E isso não é o mundo real. Isto é um mundo absolutamente distorcido pela tecnologia e as pessoas deviam, se calhar, estar mais umas com as outras fisicamente, conversar mais umas com as outras diretamente, cara a cara,
porque se o Facebook tem a vantagem de trazer para mais perto de nós aqueles amigos distantes com quem literalmente não temos convívio nenhum durante anos, tem também o demérito de afastar pessoas que até seriam relativamente próximas umas das outras, mas aquela parvoíce que uma delas disse tornou-as execráveis ou muito menos apetecíveis de conviver para aquela pessoa com quem até conviveriam fisicamente com alguma regularidade. Há um problema gravíssimo com o facto da nossa audiência no Facebook ser indiscriminada. Nós estamos a falar para toda a gente, às vezes para o público em geral, não só para os nossos amigos, e coisas que provavelmente só com aquelas pessoas que respeitamos mais ou que nos são mais próximas não seriam ditas, no Facebook saem sem racional e sem critério. Eu acho que as pessoas são muito melhores do que aquilo que aparece no Facebook. Acho que o Facebook revela o pior das pessoas. E infelizmente o pior das pessoas também conta. E não é nenhuma novidade para mim perceber que há pessoas que claramente eu não posso ver a fazer o seu show-off. Perco todo e qualquer respeito que tivesse por aquela pessoa devido a uma opinião absolutamente idiota, ou parva, ou radical, ou xenófoba, ou racista, ou seja lá o que for que eu vejo. Eu diria que o Facebook, se alguma coisa, diminuiu substancialmente o meu número de amigos. Pode ser que eu esteja errado, mas se eu estiver errado ou se a minha opinião for diferente da vossa, provavelmente nem sequer veem o vídeo.